Gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri hoje. Sério, quando eu soube dessa história, fiquei tipo, não é possível. Uns 5 minutos de boca aberta. Imaginem só, quinta-feira, vocês tomando um cafezinho, tudo tranquilinho, e de repente, pum, uma tempestade daquelas, né? O que vocês fazem? Correm pra dentro, fecham as janelas, desligam os aparelhos. Normal, todo mundo faz isso. Mas e se eu dissesse que existiam povos que faziam exatamente o contrário? Que, quando começava a tempestade, eles saíam correndo, mas pra fora de casa, dançando, cantando, literalmente adorando os relâmpagos, como se fossem deuses. Pois é, meus queridos, preparem-se, porque hoje eu vou contar pra vocês sobre os cultos mais malucos e fascinantes da história, os povos que adoravam tempestades. E olha, se você tá aí pensando, Rubinho, mais uma historinha, para tudo. Deixa eu te falar uma coisa, jamais subestime o poder da curiosidade humana. Aperta aí o like se você também é daqueles que ficam curiosos com essas histórias insanas. Se inscreve no canal, porque eu garanto que você nunca ouviu nada igual. Bora descobrir juntos como esses povos transformaram o medo em adoração. Primeiro, vamos começar com os Queraunos da antiga Grécia. E não, eu não inventei esse nome, eles realmente existiram. Esses caras eram tão obcecados por relâmpagos que acreditavam que cada trovão era literalmente Zeus falando com eles. Mas não era só uma crendice qualquer, não. Eles tinham um ritual específico. Quando começava a tempestade, todos os membros da comunidade saíam de casa, ficavam em círculo no meio da chuva e começavam a gritar de volta para o céu. Imaginem a cena, tá chovendo canivetes, os relâmpagos cortando o céu e tem uma galera lá gritando, fala comigo, Zeus, como se fosse um WhatsApp celestial. E o mais incrível é que eles registravam cada tempestade, anotavam a intensidade dos trovões, contavam quantos relâmpagos viam. Era como se fossem meteorologistas primitivos, só que completamente malucos. Mas espera que a coisa fica ainda mais interessante. Os Queraunos tinham uma crença de que quem fosse atingido por um raio não morria, se transformava em mensageiro dos deuses. Claro que a realidade era bem diferente, mas eles chegaram ao ponto de construir torres de metal no meio das aldeias, especificamente para atrair raios. Era como um para-raios ao contrário, gente. E vocês acham que isso é loucura? Então segurem-se, porque agora vou contar sobre os Taranis celtas. Esses caras levaram a adoração de tempestades para um nível completamente insano. Eles acreditavam que o deus Taranis controlava não só os raios, mas também o destino de cada pessoa através das tempestades. O ritual dos Taranis era de arrepiar. Eles construíam enormes bonecas de palha do tamanho de uma pessoa, enchiam de oferendas, frutas, grãos, às vezes até objetos preciosos. E na primeira tempestade do mês, queimavam essas bonecas no meio da chuva. Imaginem, fogo e água ao mesmo tempo, no meio de uma tempestade, com o pessoal dançando em volta como se não houvesse amanhã. Mas o mais impressionante é que eles desenvolveram uma técnica para prever tempestades que era assustadoramente precisa, observando o comportamento dos animais, a cor das nuvens, a direção do vento, e acertavam, tanto que outras tribos vinham consultá-los antes de grandes batalhas ou colheitas importantes. Agora, comentem aí, vocês conseguem imaginar fazer um ritual desses hoje em dia? E compartilhem este vídeo com aquele amigo que tem medo de tempestade. Quem sabe ele não muda de opinião. Mas a história não para por aí não. Vamos falar agora dos Thunderbirds dos povos nativos americanos. E não é o desenho animado. Essas tribos acreditavam que os relâmpagos eram na verdade penas gigantes de um pássaro mítico que voava pelas nuvens. E o som do trovão era o bater das asas dessa criatura. O ritual do Thunderbird era de tirar o fôlego. Quando se aproximava uma tempestade, os xamãs da tribo se pintavam com tintas especiais que brilhavam na chuva. Eles descobriram pigmentos naturais que reagiam com a umidade. Depois, subiam no ponto mais alto da aldeia e começavam uma dança que imitava o voo de um pássaro gigante. E aqui vem o plot twist da história. Eles não só dançavam, como também criaram o primeiro sistema de proteção contra raios da história.
Usavam cocares com pontas de metal que funcionavam como para-raios primitivos, direcionando a energia dos relâmpagos para o chão através de cordas metálicas entrelaçadas nas roupas. A ciência por trás disso era genial. Eles descobriram intuitivamente os princípios básicos da condução elétrica séculos antes da ciência formal. Eram como engenheiros eletricistas pré-históricos disfarçados de adoradores místicos. Deixa eu contar agora sobre uma tribo que me deixou completamente perplexo: os Fulgures do norte europeu. Esses caras eram tão fanáticos por tempestades que construíram toda a arquitetura das aldeias pensando nos raios. As casas eram circulares, com tetos côncavos cobertos de metal polido que refletia os raios de volta para o céu. Eles chamavam isso de espelhos celestiais. E na casa central da aldeia tinha uma sala especial chamada Câmara dos Ecos, onde eles gravavam o som dos trovões em tábuas de madeira, usando técnicas de entalhe específicas. Vocês conseguem imaginar? Eles criaram a primeira biblioteca de tempestades da história. Cada padrão de entalhe representava um tipo diferente de trovão, e os anciãos conseguiam ler essas tábuas e contar histórias sobre tempestades que aconteceram décadas antes. Mas o ritual mais impressionante dos Fulgures era a dança do eco. Quando começava a tempestade, toda a comunidade se reunia na Câmara dos Ecos e começava a fazer sons ritmados que se misturavam com o barulho dos trovões, criando uma sinfonia natural incrível. E olha só que curioso, arqueólogos modernos descobriram que essas câmaras tinham uma acústica perfeita. O formato e os materiais usados amplificavam especificamente as frequências dos trovões, criando um efeito sonoro que deixaria qualquer sistema de som atual no chinelo. Vocês estão curtindo essas histórias? Então deixa aquele like maroto e continua comigo porque eu ainda tenho muito mais para contar. Agora vou falar de uma descoberta que me deixou de queixo caído: os electritas da região dos Balcãs. Esses povos descobriram algo que a ciência só foi entender muito tempo depois: que certas pedras podiam capturar a energia dos relâmpagos. Eles coletavam um tipo específico de quartzo que, quando atingido por raios, criava padrões internos que pareciam pequenos relâmpagos congelados, algo que hoje conhecemos como figuras de Lichtenberg em cristais, e usavam essas pedras como amuletos sagrados. O ritual dos electritas era de outro mundo. Durante tempestades, eles criavam jardins de cristal, campos abertos onde colocavam centenas dessas pedras de quartzo em padrões geométricos específicos. Quando os raios atingiam o local, criava-se um espetáculo de luzes e energia que eles acreditavam ser a dança dos espíritos da tempestade. E aqui vem o mais incrível: esses jardins de cristal realmente funcionavam como coletores de energia. Arqueólogos encontraram evidências de que eles conseguiam armazenar pequenas quantidades de energia elétrica nas pedras, que depois usavam para acender fogueiras sagradas que queimavam sem combustível aparente. Eram como os primeiros bancos de energia da história, precursores das baterias modernas, só que alimentadas pelos próprios deuses da tempestade. Mas vocês querem saber qual foi o culto mais elaborado e complexo de todos? Os tempestas do Império Romano Tardio. Esses caras transformaram a adoração de tempestades em uma ciência exata. Eles construíram o Templum Fulminis, o Templo dos Raios, que era uma obra de engenharia impressionante. A estrutura toda era feita de bronze e estava conectada a uma rede subterrânea de tubos metálicos que se espalhava por toda a cidade. Durante tempestades, os raios eram direcionados para o templo e a energia era distribuída pela rede subterrânea, alimentando fornalhas, aquecendo banhos públicos e até mesmo criando espetáculos de luzes em anfiteatros. Era como uma usina elétrica movida a relâmpagos. O ritual dos tempestas era grandioso. Quando se aproximava uma tempestade, sacerdotes especializados subiam ao topo do templo vestindo roupas metálicas e começavam cerimônias elaboradas que duravam exatamente o tempo da tempestade. E eles tinham previsões meteorológicas tão precisas que conseguiam anunciar tempestades com dias de antecedência. Usavam uma combinação de observação de nuvens, comportamento animal, mudanças na pressão atmosférica, que mediam com instrumentos primitivos mais eficazes, e até mesmo sinais sísmicos subtis. Gente, esses povos eram literalmente cientistas disfarçados de místicos. Eles descobriram princípios de meteorologia, física elétrica, acústica e engenharia que só foram formalizados centenas de anos depois. Comentem aí,
qual dessas histórias mais impressionou vocês. E não esquece de compartilhar, porque essas curiosidades são incríveis demais para ficar só para você. Mas espera que eu ainda não terminei. Tem uma tribo que desenvolveu algo que vai explodir a cabeça de vocês: os Nimbus da Oceania. Esses caras descobriram que podiam prever o humor das tempestades. Eles criaram um sistema de classificação de tempestades baseado em sons, cores e padrões de movimento das nuvens. Cada tipo de tempestade recebia um nome específico e eles sabiam exatamente como reagir a cada uma. Tempestade dançarina era suave e trazia boa sorte. Eles saíam para dançar na chuva. Tempestade guerreira era violenta e perigosa. Se escondiam em cavernas especiais. Tempestade sábia era rara e poderosa. Reuniam toda a tribo para rituais de renovação. O mais impressionante é que eles conseguiam distinguir esses tipos com uma precisão de 90%. Meteorologistas modernos estudaram seus métodos e confirmaram que a classificação deles era cientificamente válida. E o ritual da tempestade sábia era de arrepiar. Toda a tribo pintava com tintas que mudavam de cor com a umidade, criavam uma mandala gigante no chão usando diferentes tipos de areia, e quando começava a chuva, as cores se transformavam criando padrões únicos, que eles interpretavam como mensagens sagradas. Agora vou contar sobre uma descoberta arqueológica recente que está revolucionando nossa compreensão desses cultos, os voltaicos da região amazônica. Esses povos criaram o que pode ter sido o primeiro detector de tempestades da história. Eles construíam torres de bambu de mais de 30 metros de altura, cobertas com uma pasta especial feita de minerais locais que conduzia a eletricidade. No topo, colocavam objetos metálicos que vibravam quando detectavam cargas elétricas na atmosfera. Conseguiam prever tempestades com até 6 horas de antecedência e usavam essa vantagem não só para rituais, mas também para agricultura, caça e até estratégias de guerra. O ritual dos voltaicos era único. Eles acreditavam que cada pessoa tinha uma aura elétrica que podia ser harmonizada com a energia das tempestades. Durante as cerimônias, mediam a eletricidade pessoal de cada membro usando instrumentos primitivos, mas funcionais. Pessoas com alta carga elétrica se tornavam condutores sagrados, ficavam no centro do ritual e eram responsáveis por canalizar a energia da tempestade para toda a comunidade. E aqui vem algo que vai deixar vocês chocados. Evidências arqueológicas sugerem que eles realmente conseguiam medir bioeletricidade. Encontraram instrumentos feitos de materiais que reagem a campos elétricos fracos, como os produzidos pelo corpo humano. A experiência chegou e é escalada agora. A Surualmegonga também aprendeu com estas técnicas e tem grupos tribais na favela de São Flomã. Esses povos estão descobrindo o que podemos aprender com essa história, caminhos que podem ser aplicados na nossa realidade. Que tal aprendermos a refinar nossos sentimentos e reconectarmos com nossos grandes potenciais biológicos? Temos coisas aí que vão chocar. Mas espera que eu ainda não terminei. Tem uma tribo que desenvolveu algo que vai explodir a cabeça de vocês: os Nimbus da Oceania. Esses caras descobriram que podiam prever o humor das tempestades. Eles criaram um sistema de classificação de tempestades baseado em sons, cores e padrões de movimento das nuvens. Cada tipo de tempestade recebia um nome específico e eles sabiam exatamente como reagir a cada uma. Tempestade dançarina era suave e trazia boa sorte. Eles saíam para dançar na chuva. Tempestade guerreira era violenta e perigosa. Se escondiam em cavernas especiais. Tempestade sábia era rara e poderosa. Reuniam toda a tribo para rituais de renovação. O mais impressionante é que... Se inscreve no canal se você está impressionado com essas descobertas, porque eu tenho certeza de que vocês nunca ouviram nada parecido. Mas a história mais incrível de todas é sobre os Electrum do norte da África. Esses povos descobriram algo que parece ficção científica. Eles conseguiam conversar com as tempestades usando sinais elétricos. Construíram uma rede de torres metálicas conectadas por cabos subterrâneos que se estendia por centenas de quilômetros. Durante tempestades, enviavam sinais elétricos através dessa rede, criando padrões específicos que, segundo eles, comunicavam suas intenções para os espíritos da tempestade. O mais impressionante é que isso funcionava como um sistema de comunicação primitivo. Tribos distantes conseguiam se comunicar durante tempestades usando códigos específicos de pulsos elétricos.
elétricos. Eram como os primeiros operadores de telégrafo da história, só que usando a energia dos próprios relâmpagos como fonte de energia. O ritual dos Electron era espetacular. Durante grandes tempestades, representantes de diferentes tribos se posicionavam em torres específicas da rede e começavam uma conversa elétrica que podia durar horas. Enviavam mensagens sobre colheitas, mudanças de território, alianças, até mesmo poesias dedicadas aos deuses da tempestade. Era como uma rede social primitiva alimentada por raios. Arqueólogos descobriram bibliotecas elétricas, cavernas onde eles gravavam esses códigos em pedras usando técnicas que aproveitavam descargas elétricas para criar marcas permanentes. Conseguem imaginar? Eles inventaram uma forma de escrita elétrica séculos antes de qualquer coisa parecida aparecer na civilização moderna. Mas o que mais me impressiona em todas essas histórias é como esses povos transformaram o medo em admiração, o terror em adoração. Onde nós vemos perigo, eles viram oportunidade de conexão com algo maior. E a ciência por trás de tudo isso é fascinante. Cada um desses povos descobriu, de forma intuitiva, princípios fundamentais da física, meteorologia e eletricidade que só foram formalmente descritos muito tempo depois. Eles eram pioneiros, inovadores, cientistas naturais que usavam a espiritualidade como ferramenta de exploração e descoberta. Transformaram tempestades em laboratórios, relâmpagos em professores, trovões em bibliotecas sonoras. E olha só que reflexão interessante. Hoje, nós temos toda a tecnologia do mundo, conseguimos prever tempestades com satélites, entendemos completamente a física dos relâmpagos, mas será que perdemos aquela capacidade de se maravilhar com a natureza? Esses povos nos ensinam que conhecimento científico e admiração espiritual não precisam ser opostos, podem ser complementares. Eles estudavam as tempestades com o rigor de cientistas e as adoravam com a paixão de poetas. Comentem aí, vocês acham que a gente perdeu essa conexão com a natureza? E qual dessas histórias vocês gostariam de ver transformada em filme? E não esquecem de deixar aquele like, porque essas curiosidades são pérolas raras que merecem ser compartilhadas. Se inscreve no canal para mais histórias inacreditáveis como essas e compartilha com os amigos, porque todo mundo precisa saber que a história da humanidade é muito mais fantástica do que qualquer ficção. Esses povos dos relâmpagos nos deixaram um legado incrível, a prova de que a curiosidade humana não tem limites, de que podemos encontrar beleza e sabedoria nos fenômenos mais assustadores e de que a ciência e a espiritualidade podem dançar juntas como raios e trovões numa tempestade perfeita. Então, da próxima vez que vocês ouvirem um trovão, lembrem-se desses guerreiros da tempestade que transformaram o céu em seu templo e fizeram dos relâmpagos seus deuses. E quem sabe vocês não sentem um pouquinho daquela admiração ancestral que fez com que nossos ancestrais dançassem na chuva, ao invés de simplesmente se esconderem dela.